Eu estava outro dia em São Paulo, onde eu moro, chegando de Belo Horizonte, no aeroporto de Congonhas. E aí, como acontece comigo quase todo dia, aí eu fui até o local onde fica carrinhos de bagagem. E quando eu fui pegar um carrinho de bagagem, que eu fui puxá-lo, ao meu lado chegou um pai com um menino de uns 10 anos de idade. E o pai puxou o carrinho, o menino olhou para o pai e falou: não quero esse carrinho. E eu olhei e falei: nossa, coisa estranha. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino gritou: não quero esse carrinho. Eu falei: eu vou parar aqui que isso aqui dá um livro novo, né? Aliás, eu mesmo, é o Educação, Convivência e Ética, é esse que eu estou lançando. Aí o pai falou: mas filho, esse carrinho é igual aos outros? Ele falou: eu não quero esse carrinho. O pai guardou o carrinho de bagagem que estava pegando, pegou o que o menino queria. Meu Deus do céu, esse menino aos 10 anos de idade já está tornando a família dele refém. Ele que decide qual carrinho de bagagem você vai pegar. Provavelmente ele decide onde você vai comer, qual é a música que vai se ouvir no rádio do carro, qual o programa de TV que vai se assistir, senão ele fica na frente da TV e ninguém assiste nada. Ele não deixa os adultos conversarem, porque ele fica interrompendo o tempo todo. Obviamente que esse pai não tinha que espancar a criança, mas tinha que educá-lo. Existe na relação de formação das pessoas, aquele que é responsável, ele tem, por exemplo, um pai com os seus filhos, ele tem uma relação de subordinação, de subordinação. Meus filhos estão sob, não mais, mas estiveram sob as minhas ordens, são meus subordinados. Meus netos, eles não têm subordinação comigo, porque tem com os pais deles, mas quando os pais transferem, eles estão a mim subordinados. Domingo passado eu estava em Florianópolis, onde mora uma das minhas filhas. Eu estava lá com 2 dos meus netos e ela tinha saído e falou: pai, cuida deles. Com alegria eu falei. Uma hora Ana Luísa, que tem 2 anos e meio, resolveu fazer birra. Eu falei: você sente e cale. Ela olhou para mim e resolveu que ela ia obedecer, não por conta, claro, apenas de eu ser, né, alguém maior do que ela, porque eu não ia fazer nada que a ferisse fisicamente, né, mas para ela entender que ela estava sob as minhas ordens. E nessa hora, claro, há pais e mães que abrem a mão e diz: interessante. Por exemplo, o pai que pega o carrinho. Você já imaginou? Eu conto algo no livro Educação, Convivência e Ética, que outro dia eu até falei num programa e colocaram na internet. Eu estava com minha mulher o ano retrasado, em Salvador, chegando da Praia do Forte, onde eu fui fazer uma palestra, e ela também. E aí nós fomos pegar um avião em Salvador, chegamos no aeroporto, era a hora do almoço e decidimos almoçar antes de pegar o voo para São Paulo. Estávamos sentados almoçando, de repente, chegou uma senhora de uns 30 e poucos anos com uma menininha de uns 6 anos de idade, belíssima, mas uma criança absolutamente infernal. Aquela menina não tinha hormônio, devia ter demônio. Ela gritava, ela corria, ela derrubava coisa, ela puxava a cadeira, ela derrubava refrigerante, ela pegava um tablet e punha uma música insuportável. Ninguém conseguia comer em volta do restaurante. Eu, como educador que sou, levantei. Fui até a mãe e disse: minha senhora, essa criança é sua? Ela disse: é. Eu disse: leve-a. Ela disse: como? Eu falei: leve-a. Ela disse: ué, por quê? Eu falei: porque ela ainda não está preparada para viver em comunidade. Numa comunidade, você tem uma conduta que é livre no limite da própria comunidade. Ela falou: ué, mas por quê? Eu falei: porque ela não está ainda preparada para viver em comunidade, porque ela acha que ela faz o que ela quer. E como ela é uma criança belíssima, que poderá ser uma belíssima pessoa, ela hoje é uma criança mal educada, e ela é mal educada porque a senhora é uma má educadora. Ela disse: o que o senhor tem com isso? Eu disse: com a senhora nada, com essa criança sim, porque ela vai crescer. E eu não quero que ela cresça torta,
e nem que ela construa parte da vida num país onde eu vivo e também os meus filhos e netos vivem, em que ela vai achar que a regra é ela fazer o que ela quer, porque depois isso vai trazer transtorno para nós. Por isso, salve tua criança, eduque-a, leve-a para casa, mas ela vai chorar, então chore em casa, não bata, não coloque num quarto escuro, não machuque, mas ela tem que entender que os atos têm responsabilidade e ela não pode fazer o que ela quiser, não nessa idade que ela já está. Ela tem que entender, disse eu, que desejos não são direitos. Atenção, muita gente hoje de várias idades confunde desejos com direitos. Isto é, eu quero, você tem que me dar. Você deu, é pouco, quero mais. E se você não me der, você vai ver. Opa, nós estamos formando uma geração e nos formando com ela, na qual se confunde desejo com direito. E se eu confundo desejo com direito, eu começo a achar que se eu quero, eu tenho de ter. E se eu não consigo, eu tomo. E se eu não puder, eu roubo. E se não der, eu corrompo. E desejos não são direitos. E eu disse, a senhora, tua menina é tão bonita, mas leve-a e forme-a para ela viver em comunidade. A senhora não pode fazer isso. Ela disse, por que o senhor sabe que eu sou uma mala educadora? Eu disse, pelo modo como a senhora chegou aqui agora com ela. Porque a senhora, ao chegar com ela para comer, em vez da senhora dizer o que diz um adulto para uma criança, sobre a qual a senhora tem autoridade, e diz a ela de forma carinhosa, mas firme, filhinha, sente-se. A senhora disse, filhinha, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer beber? Onde você quer ir depois? E a senhora foi ficando cada vez menor e ela foi crescendo. Essa menina, quando eu encontrar com ela mais adiante, eu corro o risco dela ser minha aluna. Parte dessas crianças chegam para nós e nos ofendem. Você manda ela fazer uma tarefa, ela reage. Você fala para ela que ela tem que ficar quieta enquanto você está trabalhando todo mundo. E se bobear, ela joga uma carteira em cima de você. Nós estamos ouvindo cada vez mais falar de violência dentro da escola. A escola não é imune a também mexer com isso, mas é porque o único adulto, às vezes, que dá ordem para uma criança é a professora. A professora, cadê o material? Guarda esse celular, fez a tarefa. E aí, como ele está acostumado que desejos são direitos, ele parte para cima. Claro, perigoso para nós, não é só fisicamente. Uma parte de quem é docente, não é o caso, que só dou aula para a universidade, mas quem lida com a educação básica está esgotado. Você gasta uma parte do teu tempo tentando organizar a disciplina e só um tempinho pequeno que sobra para você ensinar. O resto é como é que faz para ficar quieto, como é que faz para prestar atenção, como é que faz para um ambiente de trabalho ser um ambiente de trabalho. Claro. Outro dia um pai foi me visitar na universidade, conversar comigo. Eu nunca imaginei que alguém na universidade, o pai viesse falar comigo. E o pai veio. Falou, professor, por favor, o senhor pode me atender? Eu falei, claro. Sabe o que é? O senhor reprovou o meu filho. Eu disse, qual é o nome do seu filho? Ele disse, eu olhei e falei, não, eu não reprovei seu filho é que se reprovou. Ele falou, por quê? Foi porque seu filho foi reprovado por falta, e para ser reprovado por falta tem que faltar. Como foi ele que faltou e eu estava aqui? Então não posso ter ele reprovado, ele reprovou a si mesmo. O pai falou, hã? Então, tem mais uma coisa, claro que foi ele que se reprovou. Dizia porque eu só posso anotar uma falta de alguém que falta. E eu só anotei porque ele faltou. Se eu tivesse anotado sem que ele tivesse faltado, isso seria estelionato. Portanto, eu só anotei. Ele falou, mas o senhor foi reprovado só por isso? Eu falei, não é só por isso, sabe o que é? Ele não fez o curso. Eu falei, não, mas só por isso? Eu falei, não, sabe o que é? Quando ele sair daqui, ele vai receber um certificado, um diploma, que nós estamos atestando para a sociedade que essa pessoa é apta para desempenhar essa função na comunidade. Pedagogo, economista, engenheiro, médico, advogado, fonoaudiólogo, nós estamos atestando. E junto com esse atestado, eu estou chancelando que ele é apto para fazer naquele conteúdo que eu ensinei. Como ele não veio,
Aí o pai disse aquela clássica frase, mas não dá para dar um jeitinho? Eu falei, qual jeitinho, o senhor imagina? Ele falou, não dá para dar um trabalhinho? Que é a coisa que mais nos irrita, professor, é isso. Eu falei, mas o senhor está supondo que 15 semanas, 3 horas de aula em cada uma delas, pode ser substituída por um trabalhinho. Se pudesse, a gente não daria as 15 semanas, a gente dava só o trabalhinho. E eles voltavam 15 semanas depois para buscar o resultado. Ele falou, o senhor não pode dar uma chance para ele? Eu falei, está dado, ele vai fazer o curso. Um menino que tem o pai, que tem essa perspectiva. Aí a senhora falou dentro do restaurante, mas eu não vou levar. Sabe por quê? Dá trabalho. Eu falei, claro que dá trabalho. Vocês não falaram para a senhora que trabalho de parto não era só na maternidade? E ela falou, mas é porque eu não sei. Eu não vou levar. Eu falei, a senhora que sabe. Dá muito trabalho. Ela falou, eu sei, a senhora nunca viu, na hora, como diz o gatinho, na hora de virar o zoinho, tudo bem. Mas na hora de cuidar. Na hora de cuidar, a senhora não quer cuidar. Ela falou, eu vou levar, mas é só porque eu quero. Eu falei, tá bom. Ela saiu. Claro que a comunidade ficou aplaudindo. Né? Do que eu estava falando ali? De uma coisa que não orna. Não orna. Não orna a ideia, essa ideia. O amor que aceita tudo é leviano. Meus filhos me amam e por isso não aceitam qualquer coisa de mim.